Boa tarde, psicanalistas. Que alegria tê-los aqui. Hoje é dia 12 de junho, é a nossa primeira aula do módulo 4, né? Que bênção, que alegria tê-los aqui. Hoje nós estaremos aprofundando, né? Eu quero fazer um pouquinho uma introdução, né, desse nosso módulo. Lembrando que o material ele vai estar disponibilizado lá na plataforma da Hotmart, bom? O PDF. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, ok? Então, bora? Bora. Lembrando que as três aulas desse módulo, então, essa é a primeira, né, na próxima sexta vai ser a segunda, que é dia 19, e no dia 26, que é a terceira aula, ok? Então, deixa eu falar um pouquinho, o que que nós vamos abordar no módulo 4, Carla? Quais são os tópicos, né? Então, nós vamos falar sobre o ambiente, né, facilitador, o holding e ambiente facilitador. Então, os tópicos do módulo 4 são conceito de holding, mãe suficientemente boa, continuidade de ser, dependência absoluta e relativa, ambiente como organizador do psiquismo, né? E qual que vai ser o nosso principal foco, né? O principal foco clínico. O psiquismo não se constitui isoladamente, o ambiente ele pode sustentar ou fragmentar a função do analista como o ambiente suficientemente bom. E qual que é o resultado que a gente espera, né? Eu como professora e você que está aqui como aluna, o que que eu espero? Eu espero que você, psicanalista, dentro dessa especialização no módulo 4, espero que você compreenda que o desenvolvimento emocional, ele depende da qualidade do ambiente inicial, ok? Então, que é o ambiente facilitador. Porque a gente já falou um pouquinho sobre isso em módulos anteriores, sobre a constituição do sujeito, correto? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas hoje nós iremos aprofundar, ok? Amém? Bora? Vamos começar? Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar aqui no chat, você pode comentar, ou você pode também deixar para a próxima aula, que aí a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Tá bom? Mas se você também precisar, você pode me enviar. Combinado? Eu vou deixar no final aqui da nossa aula de hoje um exercício, ok? Para você. Então, na próxima aula, os 10 primeiros minutos serão para você, né, para a gente poder realizar, eu vou responder né, o exercício, que são algumas perguntas extremamente importantes e pertinentes para o seu desenvolvimento como psicanalista. Eu vou dar essa oportunidade para vocês. Então, vamos lá? Então, deixa eu fazer uma introdução rápida aqui na nossa aula de hoje, né? Então, hoje nós vamos estudar uma das contribuições mais profundas, né, de um dos psicanalistas, que é o Donald Winnicott. Quem que já ouviu falar sobre o Winnicott, né? Muitas vezes a pessoa conhece mais pelo Winnicott, né? Donald, né? Ele teve muitas e muitas contribuições para a psicanálise infantil. Ele, Melanie Klein, né? Lacan também, mas hoje nós vamos estudar uma das contribuições, né, profundas que Donald Winnicott ele traz para a psicanálise infantil. E talvez uma das perguntas mais importantes, né, que nós podemos fazer hoje seja: o que que faz uma criança? Ó, a pergunta aí, tá? Caneta, caderno. O que é que faz uma criança se tornar emocionalmente saudável? Hein? Hoje a gente tem acompanhado, né, nas redes, o nosso ambiente, a nossa volta, né? Muitas vezes nós estamos ali no nosso trabalho, junto aos nossos familiares. Eu fui fazer minha unha essa semana, né? E eu conversando com a minha manicure,
E ela trouxe questões tão pertinentes e tão importantes, assim, sabe, preocupações tão assim pontuais com relação à enteada dela, né? Conflito de identidade, né? No caso, crise de identidade, rebelião, rebeldia, né? Eu atendi uma outra pessoa essa semana também, que trouxe também algumas questões assim bem pertinentes com relação aos filhos, né? E a gente sabe que dependendo da fase da adolescência, sim, existe a rebeldia que ela é natural. Vem até dos hormônios mesmo, né? Mas a gente eu tenho percebido, né? E nós, num todo, num geral, que muitas crianças, elas não estão emocionalmente saudáveis. Elas estão emocionalmente doentes. E o que que permite que ela se desenvolva com segurança? Né? O que ajuda, né? O que que torna, o que que faz com que uma criança se torne autoconfiante, né? Que tenha a capacidade de amar, que tenha a capacidade de suportar frustrações, né? Né? Como uma criança, ela pode ter a capacidade de ser ela mesma, mas de forma saudável. Não com base no que o mundo tem pregado, não com base aos modismos, né? Hoje tem um modismo de religião, modismo né, da forma de você se comportar, né? Então, muitas vezes, nós pensamos imediatamente, né, na genética, na personalidade, no temperamento dessa pessoa, dessa criança. Só que o Winnicott, ele nos convida a olhar para algo anterior, anterior a esse comportamento, anterior a essa personalidade, anterior até esse temperamento, né? Porque nós sabemos que o temperamento ele é dado por Deus, né? Mas o nosso temperamento ele pode também sofrer, né? Sofrer com as feridas emocionais. Né? Então, o nosso temperamento, muitas vezes, ele vai sendo moldado com base nas minhas feridas, que elas acontecem aonde? No ambiente, né? Na família, né? Nas primeiras relações familiares, primárias. Então, o Winnicott, ele nos convida a olhar para algo bem anterior, que é o ambiente. Então, segundo Winnicott, o bebê ele não nasce com um psiquismo pronto, correto? Você concorda comigo? Né? Então, ele nasce e ele precisa se desenvolver. Ele nasce com potencial para se tornar uma pessoa saudável, correto? Mas só que esse potencial, ele só poderá ou somente poderá se desenvolver, né, de forma saudável se existir um ambiente suficientemente bom que o sustente. Então, quando a gente vê um jovem, um adulto, mesmo uma criança, que está vivendo conflitos e a gente percebe que ele não está emocionalmente saudável, a primeira conclusão que a gente pode tirar disso, a primeira análise que a gente faz com relação a isso, é que talvez ele não teve um ambiente, ou ele não esteve inserido em um ambiente suficientemente bom que o sustentasse. Então, por isso, o Winnicott ele afirma algo, né, que revolucionou, que não existe um bebê sem um ambiente. Não existe constituição psíquica, ela é, como que eu posso dizer para você? Ela é reflexo, né? O desenvolvimento emocional dessa criança, sim, né? É reflexo desse ambiente. Então, não existe desenvolvimento emocional, né?
sem alguém que sustente esse desenvolvimento. Porque se a gente está num ambiente para nos desenvolvermos, né, seja fisicamente, esse ambiente também, ele nos ajuda a nos desenvolvermos psiquicamente e emocionalmente, porque o psiquismo, ele não nasce sozinho, segundo a psicanálise. Ele é construído dentro de uma relação, né? E aí hoje nós estaremos aqui entendendo o que é holding, o que é a mãe suficientemente boa, o conceito de continuidade do ser, a dependência absoluta e dependência relativa, o ambiente como organizador do psiquismo, né? Então, esse módulo, ele vai trazer para nós isso, essa análise, é que a gente consiga entender. E, principalmente, como tudo isso aparece na clínica infantil e também na clínica com adultos. Porque se você está aqui, você pode até falar para mim, Carla, eu não vou atuar com crianças, isso não é o foco. Você pode muito bem não atuar como criança, mas todo o conhecimento que você tiver aqui, ele vai te capacitar a ser uma psicanalista melhor, porque vai te dar embasamento, vai te dar conteúdo correto para você atuar com adultos. E aí eu já quero começar com uma pergunta aqui, né? O que acontece com uma casa quando a sua fundação ela apresenta rachaduras? Quando a sua fundação ela não foi uma fundação é, feita de forma adequada, de forma, né, realmente boa. Quando em vez de você colocar pedras, se colocou o quê? Papelão. Para que a gente tenha uma casa estruturada, forte e firme, para que um vento venha e não a derrube, ela precisa de ter uma fundação. E essa fundação, ela precisa ser forte, porque senão, qualquer ventinho, não precisa ser tempestade, não. Qualquer ventinho derruba essa casa, né? Então, ela pode, às vezes, até permanecer de pé ao longo de alguns anos. Você lembra a historinha dos três porquinhos? Cada porquinho constrói a sua casa de uma forma. O primeiro porquinho constrói a casa de madeira, o segundo porquinho constrói, não, o primeiro porquinho de palha, o segundo de madeira e o terceiro de tijolo. Vem um lobo, bate na porta, o porquinho não abre e ele a derruba com apenas um sopro. Vai para a segunda casa, bate, o porquinho não abre, ele derruba com apenas um sopro. E aí ele vai para a casa de tijolos, né? Na casa de tijolos ele não derruba. Por quê? Porque é uma casa firme, porque é uma casa forte, né? Você entendeu isso? Né? Então, quantos adultos eles chegam à clínica funcionando aparentemente bem, mas emocionalmente eles estão fragmentados. E o que que significa isso, Carla? Quantos vivem ansiedade constante, medo, medo do abandono, medo da rejeição, medo da traição, medo da injustiça, medo da humilhação, medos, sensação de vazio, necessidade excessiva de aprovação, dependência emocional, né, tentando controlar, né, sendo extremamente controlador, né? E talvez a pergunta ela não seja o que que aconteceu com essa pessoa hoje, ou o que que aconteceu com essa paciente. Mas talvez a pergunta mais importante nesse momento, né, que nós estamos ali atendendo uma paciente, seria: o que faltou? O que é que faltou lá no início? O que será que faltou durante essa constituição psíquica, durante o desenvolvimento emocional? O que será que faltou?
né? Então vamos lá agora para o conceito de holding. Você sabe, eu gosto de perguntar sempre nas nossas aulas, você sabe o que significa isso, o conceito de holding? Comentem aqui para mim, qual que é o conceito de holding? Hum? Comentou? Sustentação emocional. Holding significa sustentação emocional. E a tradução literal da palavra seria segurar. Segurar, né? Mas o Winnicott, ele não está falando apenas de segurar fisicamente um bebê. Não é só o fato da gente pegar ele no colo. Não é só o fato de segurar essa criança, de segurar esse bebê. Pensa, né, o bebezinho, quando ele nasce. Ele anda, ele engatinha, ele se segura ali, ó. Ele tem firmeza? Não, ele precisa que alguém o segure. Ele precisa que alguém o sustente, porque ele não consegue se sustentar sozinho. Ele não consegue ficar sentado sozinho, e muito menos andar, não é? Então, holding é a forma como o bebê é sustentado emocionalmente. Inicialmente, fisicamente, mas ao longo dos dias, semanas, meses, anos, como esse bebê está sendo sustentado emocionalmente. Hum? Então, imagina um recém-nascido. Ele não sabe. Eu já falei fisicamente que ele não sabe. Ele não sabe sentar, ele não sabe engatinhar, ele não sabe andar. Muito menos ele não sabe se apoiar. Nossa, eu lembro que o meu filho, o Gabriel, meu filho mais velho, eu lembro que eu fui fazer um exame, na verdade foi um exame de endoscopia. Eu lembro como se fosse ontem, né? Para ser preciso até hoje. Ele não andava, ele não engatinhava ainda. Ele tinha apenas 9 meses, né? E minha mãe foi comigo, porque como o exame de endoscopia, ele é um exame, no meu caso, eu tomei um, um remédio, né, para relaxar, para que né, aquele tubo conseguisse entrar no meu, né, aqui na minha garganta, laringe, faringe, tudo. E então eu precisei de que a minha mãe estivesse comigo. Quando eu voltei para casa, junto com a minha mãe, eu lembro que eu coloquei meu filho no chão. E o meu filho, de 9 meses, saiu andando. Ele foi de um lado, eu lembro, ele foi de um lado para o outro lado. Assim, eu corri, peguei a câmera e fui filmar ele. Na época, né? Há 20 e tantos anos, há mais de 25, 26, 27 anos atrás, eram aquelas câmeras Sony, né? Quem que ainda tem? Quem que tem câmera Sony? Eu gravei meu filho andando. Entendeu? Então, isso é sustentação, sustentar a criança, né, até que ela consiga andar fisicamente. Mas vamos lá, emocionalmente falando agora, Carla. Então, quando o recém-nascido, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe aonde começa e aonde termina seu corpo. Ele não sabe o que que ele sente. Ele não sabe nem o que que é a realidade, o que que é fantasia. Ele vive em um estado de extrema vulnerabilidade. Então, é nesse momento que a mãe, que o pai, que o responsável, ele funciona como a extensão do próprio bebê, principalmente a mãe, ok? Carla, mas ele não tem mãe. Alguém que represente, alguém que esteja fazendo o papel de mãe. Porque a mãe, o que que a mãe faz? Alimenta, protege, acalma. Ela organiza as suas experiências. É através dessa sustentação que o bebê começa a desenvolver a segurança interna. Então, ele precisa, né, de tudo isso. Vamos pensar aqui num bebezinho para ele andar. O que é necessário fazer para uma criança andar? Para ela andar, ela tem que ter segurança,
Ela tem que se sentir segurança. Ela tem que ter vivenciado o quê? Ela tem que ter ficado sentada no chão. Ela tem que ter aprendido a engatinhar. Ela tem que ter aprendido a segurar e andar né, segurar se apoiando no sofá, se apoiando nas mesinhas, não é? Às vezes, algumas até no andador, não é assim? Você segurando essa criança e ela dá um passinho, você tem que ensinar, você tem que proporcionar isso para essa criança. Se você pegar um bebê e colocar ele no chão e falar para ele anda, ele não vai andar, porque ele ainda não tem desenvolvimento físico suficiente para realizar aquela tarefa. E aí vamos voltar para a questão emocional. Então, a questão emocional é da mesma forma. Então, essa criança ela precisa de ter um mínimo para se sustentar emocionalmente, psiquicamente. Ela precisa, né, sido alimentada, ela precisa ter sido protegida, ela precisa ter sido amada, ela precisa ter sido validada, ela precisa ter sido acalmada, ok? Segurada, sustentada, né? Então, vamos pensar aqui agora em um exemplo clínico, ok? Então, imagina um bebê, ele chora, ele sente fome. Só que ele ainda não compreende o que é fome. Ele sente apenas o desconforto intenso, ok? Ele ainda não sabe o que, Carla? Nomear. Ele está aprendendo. Ele não sabe o que é tristeza. Ele não sabe dar nome. Ele não sabe que é dor, que tá, né? Ele sente a dor, mas ele não sabe por que que ele sente aquela dor. Há um desconforto, ele não sabe por que que há o desconforto, seja fome, seja porque ele está com medo, seja porque ele está, né, com cólica, seja porque ele está sujo, correto? Precisa trocar fralda, né? Ele sente apenas, né, o desconforto. Então, aí, quando a mãe, né, responde adequadamente àquela necessidade, qual necessidade? De fome? Alimenta. De dor? Ali, coloca ali, né? O Luftal, né? Não é o Luftal, que é para cólica? Deve ter outros aí no mercado, né? Na minha época, o pediatra dos meus filhos indicava Luftal. Bolsinha de água quente na barriga, não é? Colocar o filhinho de bruço, não é assim? Então, o que que a mãe faz diante da necessidade, diante da angústia, diante do desconforto daquele bebê? Ela vai tentar ajudar ele, porque ele sozinho não compreende, não sabe. Ele ainda não tem, né, estrutura física, psíquica, emocional, ele não tem um desenvolvimento ainda adequado para cuidar de si mesmo, correto? Então, a mãe alimenta, a mãe acalma, a mãe protege, a mãe embala. Gente, eu lembro do meu filho, meu Deus, se eu vou fazer ele dormir, quando ele era mais, antes dele ainda andar. E aí, primeiro filho, mãe de primeira viagem, quem é que nunca, né? Comente aqui se você não é dessas. Eu pegava ele, né, meu filho Gabriel, e aí eu punha ele no meu colo, eu ficava andando pela casa toda, balançando ele para ele fazer dormir, fazer ele dormir, fazer ele dormir, ficava balançando, balançando, balançando. Eu lembro uma vez que eu fui me consultar com o meu ginecologista, na época, que foi obstetra meu, né? Ele foi obstetra dos meus três filhos. Ele chegou em mim, não sei se eu estava aparentando muito cansada, não sei o que que foi, só sei que ele me perguntou como é que estava, eu falei que eu, né, o que eu estava fazendo, ele, não, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso não, você ficar andando, balançando ele a noite toda, né, uma que ele vai se acostumar, e ele vai sempre querer dormir só se você ficar balançando ele assim o tempo todo, né, e eu lembro depois que a gente arrumou uma rede,
E aí a gente colocava ele nessa rede, ficava balançando essa rede, né? Mas é o nosso papel. Nosso papel como mãe é sustentar um ambiente que proporcione para essa criança, né, o mínimo, né? Porque o bebê ele vive uma experiência, né? Ele vive várias experiências. E aí, através dessas experiências vividas, que ele vai começando a perceber. O que que ele vai percebendo, Carla? Que existe alguém que cuida de mim. Então, essa experiência, ela será registrada aonde, Carla? Ela será registrada no psiquismo. Ela vai gerar uma marca psíquica. Será registrada psiquicamente e será a base da confiança futura dessa criança, né? Então, uma criança que chora, uma criança, então ela chora, há um desconforto. Qual? O pai, a mãe, o responsável, identifica, cuida, acolhe, trata. Então, essa criança não é só no momento em que ela está ali, ó, né, nos primeiros dias de vida. Isso é para a vida toda, né? Quando ela é criança, quando ela é adolescente, qualquer necessidade no ambiente da escola. E aí nós precisamos trazer essa estrutura, sermos essa estrutura, fornecer essa estrutura para essa criança, ok? E aí eu quero deixar aqui agora, fazer com você agora umas perguntas muito importantes. Será que muitos dos pacientes que encontramos hoje, eles carregam uma fome emocional que nunca foi verdadeiramente alimentada, identificada, diagnosticada, suprida nessa infância? Então, eles estão ali ainda buscando isso, buscando isso. A gente chama isso de vazio, né? Vazio emocional. Será que nessa infância esse vazio, né, esse cuidado, ele não foi adequado? E aí que a gente já vai para um próximo tópico, que é a mãe suficientemente boa. Então, um dos conceitos mais conhecidos de Donald Winnicott né, talvez um dos mais, muitas vezes até mal compreendido, correto? Seja esse, né? A mãe suficientemente boa. Porque uma mãe suficientemente boa não é necessariamente uma mãe perfeita. Não é sobre isso, tá? Pelo contrário, o bebê ele não precisa de perfeição. Ele não precisa de um ambiente perfeito. O que que o bebê precisa para se desenvolver, né, para ter um desenvolvimento emocional? Ele precisa da presença, ele precisa da adaptação, ele precisa da consistência, ok? Então, a mãe suficientemente boa é uma mãe que erra, é uma mãe que se cansa, é uma mãe que se frustra, é uma mãe que possui limitações. Porém, contudo, entretanto, é, é uma mãe que consegue atender, porque ela entende as necessidades essenciais desse bebê. Ela está ali porque ela está presente. Porque o que que acontece? Existem hoje milhares, não é dezenas e centenas, é milhares de pais e de mães emocionalmente ausentes, né? E o que isso gera no desenvolvimento dessa criança? Não é a mãe fazer tudo pelo filho, não é dar tudo para o filho, não é substituir o amor, né, que a gente fala, né, dentro das 5 linguagens do amor, uma das linguagens é tempo de qualidade.
E uma das linguagens é presente. Tem mães que querem substituir o tempo de qualidade por presente e acha que isso vai resolver o problema. Então, uma mãe suficientemente boa, ela se adapta intensamente, ok? Ela vai se adaptando às necessidades dela, do filho, do casal, da família, correto? Mas ela pode também, com o tempo, ir falhando. Há algumas falhas, porque ela não é perfeita e ela também tem as suas necessidades. Então, a mãe, ela vai e ela pode, e ela também tem o direito de falhar gradualmente. E essas pequenas falhas ajudam a criança a desenvolver algo muito importante. Sabe o que que ajuda? Né? Essas falhas dessa mãe a desenvolver tolerância à realidade. Que muitas vezes nem tudo é do jeito que eu quero, nem tudo é na hora que eu quero, nem tudo é da forma que eu espero, correto? Então, bora para uma reflexão. Quantas mães adoecem tentando ser perfeitas? Tô falando de mãe. Se eu entrar aqui na esfera de esposas, se eu entrar aqui na esfera de filha, se eu entrar aqui na esfera de pastora, de líder, se eu entrar aqui na esfera de mulher, quantas mulheres carregam culpa? Culpa por acreditarem que deveriam ser perfeitas, que deveriam acertar sempre. Outro ponto que o Winnicott ele nos ensina que não é a perfeição que gera saúde emocional, é a presença suficientemente boa. E o que que eu quero? Volto de novo no ponto. Ser uma mãe suficientemente boa não significa ser uma mãe perfeita. É uma mãe que tem as suas limitações, é uma mãe que tem os seus conflitos, é a mãe que tem as suas questões, ok? Mas é uma mãe presente, que está ali, tentando, querendo, buscando, né, resolver aquele problema. Então, agora a gente vai para o próximo tópico, que é sobre a continuidade do ser. Né? E aí a gente chega aqui num conceito bem importante, né? Porque para o Winnicott, o bebê, ele nasce com uma tendência natural ao amadurecimento, não é? É, com certeza. Né? Nós estamos aqui, vamos ter uma passagem da Bíblia que fala, correto? Que tudo na vida, né, tem o seu tempo. Nasce, cresce, se desenvolve e morre, correto? Todo mundo, toda criança, ela tem tendência para se amadurecer, para se desenvolver. Porém, ela precisa de proteção. Ela precisa ser protegida para que isso realmente venha a acontecer. Quando o ambiente ele é adequado, o bebê ele vive aquilo que o Winnicott chamou de continuidade do ser. Ou seja, as experiências de simplesmente ser, de simplesmente existir, de continuar sendo aquela criança, de ter a oportunidade de se desenvolver sem interrupções traumáticas. Então, quando essa continuidade ela é preservada, a criança ela vai desenvolver segurança, ela vai desenvolver confiança, ela vai desenvolver espontaneidade, ela vai desenvolver criatividade, ela vai desenvolver o seu verdadeiro self, que é o verdadeiro eu. Agora, quando isso não acontece, correto? O que que acontece? Gera-se uma criança insegura, retraída,
que, não, que esconde quem ela é, que usa máscaras para tentar se esconder, para tentar ser aceita. É porque quando o ambiente falha, quando ele falha de forma intensa, essa continuidade do ser, ela vai ser o quê? Interrompida, ok? E o bebê, ele não consegue simplesmente existir da sua forma. Ele passa apenas a sobreviver. E ele vai tentar sobreviver em vez de existir em sua plenitude. Um exemplo aqui. Imagina uma criança. Uma criança que ela é constantemente exposta. Exposta ao quê? À violência, à negligência, à instabilidade emocional, à rejeição, ao abandono, à traição, à humilhação, à injustiça. Então, em vez dela desenvolver a espontaneidade, ela desenvolve um mecanismo de defesa. Então, ela passa a viver em estado de alerta. Em vez dela realmente viver ela plenamente, de poder falar o que ela pensa, de poder ser quem ela é. E ela começa a ficar o quê? Presa, com medo ela fica vigilante o tempo todo. Por quê? Porque ela é tão criticada, ela é tão julgada, ela é tão menosprezada pelo que ela fala e pelo que ela faz, que isso impacta quem ela é, ou quem ela deveria ser. Então, ela passa a se esconder atrás de uma máscara. Então, ela não se torna ela se torna o que os outros esperam dela. Por exemplo, imagina que, vamos pensar um pouquinho nos temperamentos, uma menina que é sanguínea, falante, espontânea, gosta de cor, extremamente alegre, em um ambiente que não sustenta esse ser. Não, essa cor fica feia em você. Não usa, né, não, não, eu não gosto que você usa vermelho, eu não gosto que você usa essa cor, eu quero que você use, por exemplo, rosa. E aí fala para a criança usar rosa. A criança ela não tem o direito de escolher a cor que ela quer. A criança ela não tem direito de. Não, você fala demais. Você conversa demais. Não, cala a boca. Para de conversar. O que que acontece com essa criança? Ela vai se retraindo, ela vai se tornando o que o outro espera dela, em vez dela ser quem ela gostaria de ser, ok? Infelizmente isso acontece muito, né? Em muitos ambientes. E muitas vezes a mãe e o pai, inconscientemente, eles fazem isso com os filhos. Isso é muito frustrante, porque é lógico que nós estamos aqui aprendendo, desenvolvendo, mas quantas de vocês, quantas de nós, inconscientemente, falamos isso para o nosso filho, tentando ajudar, mas na verdade nós estávamos ali atrapalhando o desenvolvimento dele, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento psíquico dessa criança, tentando impor a eles aquilo que a gente acha que seja o mais adequado, que seja o melhor, ok? E é isso que vai gerando essa fragmentação. Eu vou fazer uma pergunta para você. Então, quantos pacientes chegam ao consultório sem saber quem realmente são? Não é só crise de identidade, é uma crise de constituição psíquica, porque uma vida inteira eles não puderam ser quem eles gostariam de ser. Eles precisaram ser quem o outro definiu que ele fosse. Porque eles passaram a vida inteira tentando sobreviver emocionalmente e não sendo quem ele nasceu para ser. Né? Então, aquele que falava demais, cala a boca, você fala muito. Aquele que não falava, aquele que era mais quietinho, um fleumático, pai, a mãe, não, você tem que falar mais, você tem que conversar mais, você tem que fazer mais amizade.
E aí aquela criança, ela vai se moldando não com base naquilo que ela é, mas naquilo que as pessoas esperam dela, né? E aí a gente vai para um próximo tópico, que é a dependência absoluta, né? Porque nos primeiros meses de vida existe aquilo que Winnicott ele chama de dependência absoluta. O bebê ele depende totalmente da mãe, mas não só, ele também depende do ambiente. Por quê? Porque ele não possui recursos próprios. Porque ele não consegue regular as emoções, ele não consegue se alimentar, ele não consegue se trocar, ele não consegue se vestir, ele não consegue organizar as suas experiências, porque ele depende desse cuidador, ele depende dessa mãe suficientemente boa, correto? Por isso, falhas muito precoces, elas podem gerar impactos extremamente profundo, não porque o bebê ele seja fraco, mas porque ele ainda não possui estrutura psíquica organizada para poder definir o que que é certo, o que que é errado, o que que é bom, o que que é ruim, né? Ele não consegue identificar essa, ele não consegue separar isso. Você lembra que a gente falou lá atrás de seio bom e seio mal? Não é isso? Que muitas vezes essa criança ela olha para a mãe e aí chega uma hora, né, que ele percebe que a mãe que era aquela mãe má era aquela mãe era boa. Vocês lembram que a gente falou sobre isso no nosso módulo passado? E aí que vem essa questão da depressão, mas que tem tudo a ver quando ele entende que essa mãe, durante essa constituição psíquica, ele consegue entender. Vocês lembram que nós falamos sobre isso no nosso módulo passado? Que nós falamos sobre as posições, né? Quais posições, Carla? A esquizoparanoide e a posição depressiva, né? Que é aquela questão da divisão. Né? E aí acontece a posição depressiva quando aquela criança ela percebe que aquela mãe, né, que é esquizoparanoide, né, que é aquela divisão, correto? E aí vem a depressiva, a posição depressiva, que ele percebe que ele precisa entender que essa mãe, ela é tanto aquela mãe má quanto aquela mãe boa, e que ele precisa ainda, que ele precisa suportar isso. É porque na esquizoparanoide, vocês lembram? Vamos recapitular? Que ele divide o mundo entre bom e mal, entre prazer e desprazer, entre amor e ódio, que há aquela cisão, né, dentro daquela idealização de perseguição, né? Vocês lembram disso? Mas aí logo em seguida a gente consegue perceber que há a posição depressiva, correto? E o que que vem a ser essa posição depressiva? É quando a criança ela começa a perceber que aquele objeto amado e que o objeto odiado, eles são a mesma pessoa, né? E aí vai surgir a culpa. E aí surge a preocupação com o outro. Aí surge o desejo de reparação. Aí surge uma forma mais madura de amar, né? Estão lembrados aqui? Ok? Deixa eu pegar aqui meu ponto aqui onde que eu parei. Ok, então isso aí. Então, dentro das nossas experiências, a gente percebe que a criança ela tem a dependência absoluta nesse desenvolvimento psíquico, não apenas físico, mas também emocional. Então, vamos agora para o próximo, que é a dependência relativa. O que que vem a ser isso, né? Com o crescimento surge a dependência relativa. Essa criança ela vai crescendo. Então a criança ela começa a explorar o ambiente. Essa criança começa a tolerar pequenas frustrações. Essa criança ela começa a desenvolver mais autonomia, mas ainda assim ela necessita de suporte emocional. Então é aqui, né?
É que nesse momento que surgem as experiências de separação saudável. Então a criança ela aprende que minha mãe pode não estar presente o tempo todo, mas ela continua existindo. Essa reflexão ela pode até parecer simples, tá? Mas ela é fundamental para a saúde emocional, porque existe um conflito e uma angústia muito grande quando há separação. Quando essa criança ela é deixada em uma escola, em uma creche, em um berçário, na casa dos avós, a criança ela vive um conflito como se ela estivesse sendo abandonada. Então a criança ela vai vivendo aquilo por muito tempo, até que chega um dia, que é nesse desenvolvimento aqui que eu estou falando com você agora, que é essa dependência, porque até primeiro era a dependência absoluta. Eu não quero me separar da minha mãe, não quero separar dela, né? Chora, chora, chora. Eu quero estar o tempo todo com ela, dependência absoluta. E aí, com o tempo que ele vai percebendo, correto? Essa mãe volta, essa mãe ela está ausente por um tempo, né? Isso pode parecer simples, mas não é. Isso é extremamente importante e isso é extremamente fundamental para o desenvolvimento da saúde emocional desse ser, dessa criança, né? E aí nós precisamos de algo muito importante, que é o ambiente como um organizador do psiquismo. E aí talvez essa seja uma das principais mensagens que eu quero deixar para essa nossa primeira aula, né? E um dos tópicos que eu creio que é né? Tópicos mais importantes, né? Uma das contribuições mais importantes de Donald Winnicott, que é o ambiente organiza o psiquismo. Se o ambiente ele é caótico, o psiquismo se torna caótico. Se o ambiente ele é organizado, estruturado, saudável, o psiquismo se torna organizado, estruturado, saudável. Se o ambiente ele é caótico, desorganizado, confuso, como é que esse psiquismo ele se tornará? Então a criança ela não constrói a sua identidade sozinha. Ela precisa do ambiente. Então, hoje eu faço uma pergunta para você. Como é você hoje? Como que você descreve você? Como você descreve as pessoas à sua volta? Como você descreve os seus filhos? É a forma como você vai poder ajudar o seu paciente, né? Porque o filho, a criança, precisa desse ambiente. Para a constituição dessa identidade, ele precisa de um ambiente que faz o que faça o quê, Carla? Ai, que o sustente, que o reconheça, que nomeie, que o ajude a nomear suas emoções, que ofereça previsibilidade, que ofereça sustentação, que ofereça amor, né? Porque quando isso acontece em um ambiente, e a gente volta a falar desse ambiente facilitador, né? Se isso acontece, o self ele se integra. Agora, quando isso falha, o que que pode surgir, Carla? Pode surgir a fragmentação, pode ser desenvolvido o falso self, pode gerar insegurança crônica, pode gerar vazio emocional. Então, na clínica infantil, quando nós atendemos uma criança, ou na clínica com adultos, né? Quando nós atendemos uma pessoa, nós não estamos atendendo apenas o sujeito, a criança, o adulto. Nós estamos atendendo também o seu ambiente, a sua dinâmica familiar, a sua história relacional. Nós estamos atendendo, né, essa constituição desse sujeito.
Nós estamos atendendo esse histórico familiar, né? Muitas vezes o sintoma infantil não é apenas do indivíduo, não é apenas individual. Muitas vezes o sintoma de um paciente comunica falhas desse ambiente emocional, né? E aí eu quero fazer uma provocação aqui agora, né, com você. Quantos adultos eles procuram análise porque eles nunca tiveram o holding? O que que é o holding? A sustentação. Quantos? Né? Muitos pacientes eles chegam apresentando medo intenso de abandono, necessidade constante de validação, dificuldade de confiar, sensação de não pertencimento. Frequentemente encontramos histórias marcadas por falhas ambientais precoces. Frequentemente, né? Muitas falhas precoces. Então, a análise, né? O analista, ou a analista, né? A análise em si, na verdade, a análise ela acaba se tornando um espaço de, olha só, marca isso aqui. A análise, ou o set analítico, ele acaba se tornando um espaço de reconstrução emocional. O analista se torna, né, esse ambiente suficientemente bom. Então, ele tenta, não é substituir aquela mãe que deveria ter sido suficientemente boa, mas ele agora ele vem para poder ajudar, ele vem para ser, né? A analista, ela vem como ambiente suficientemente bom, né? O analista de forma nenhuma vai substituir a mãe, não é sobre isso, mas só que ele vem para oferecer algo semelhante ao holding, ok? Que deveria ter acontecido na infância. E através do que, Carla? Como nós, analistas e psicanalistas, podemos fazer isso? Através da nossa presença, através da nossa escuta, através da nossa constância, através da nossa confiabilidade. E aí, a paciente vai encontrar um ambiente seguro para fazer o quê? Para reorganizar essas experiências emocionais. Então, muitas vezes a cura acontece por quê? Porque pela primeira vez alguém está sustentando aquilo que nunca pôde ser sustentado. O eu verdadeiro da paciente. E aí vamos para o final, né? Eu quero fazer com você uma reflexão final. Quero encerrar nossa aula de hoje com uma pergunta. Mais uma. Quando uma criança apresenta um sintoma, hum? Nós estamos olhando apenas para o comportamento? Ou nós estamos tentando compreender o ambiente emocional que sustenta essa criança? Quando nós estamos atendendo um adulto, nós olhamos apenas para o comportamento do adulto? Ou nós também tentamos compreender o ambiente emocional que sustentou ou tentou sustentar esse adulto? Quando o adulto sofre, será que nós estamos olhando apenas para os sintomas atuais? Ou nós também estamos olhando para as falhas precoces que interromperam a sua continuidade de ser?
Forte, né? Talvez esse adulto, ele esteve apenas sobrevivendo, não sendo. O Winnicott, ele nos ensina algo profundamente humano. O desenvolvimento emocional, ele não acontece sozinho. Nós precisamos de alguém, alguém que nos sustente, até que possamos sustentar a nós mesmos. E talvez essa seja uma das maiores funções da clínica psicanalítica. Oferecer um espaço suficientemente bom para que o verdadeiro self do sujeito ele possa finalmente emergir e ele se tornar quem ele realmente nasceu para ser. Ele se tornar, ele é o eu real e não o self fake, né? O self falso. Exercício para a semana? Animadas? Estamos já encerrando a nossa aula. Então, eu quero que você possa refletir e anotar, né? Para a nossa próxima aula. É como o Winnicott defende Holding. Qual que é a diferença entre mãe perfeita e mãe suficientemente boa? O que que significa continuidade de ser? Como que as falhas do ambiente, ou as falhas ambientais, elas podem impactar o desenvolvimento emocional? De que forma a analista ela pode exercer uma função de holding na clínica? Ao analisar uma criança, ao analisar um adulto, quais elementos do ambiente familiar precisam ser observados? E em quais pacientes você, que está aqui, que já é psicanalista, identifica, né? Quais pacientes você identifica sinais de falhas ambientais precoces? E aí, a próxima aula, na próxima sexta-feira, dia 19, nós estaremos aqui para responder essas perguntas e para nós darmos continuidade ao módulo 4. Amém? O que vocês acharam dessa aula? Deixa aqui o comentário aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós estaremos aqui ao vivo. Eu espero vocês. Deixa eu orar por cada uma de vocês. Deixa eu orar para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Espero ter podido contribuir um pouquinho para o seu desenvolvimento como uma psicanalista. Espero que essa especialização, ela realmente ela possa vir, né, agregar conhecimento, né, conteúdo, informação, para que você se torne uma psicanalista cristã de sucesso, amém? Senhor, eu quero nesse momento colocar na tua presença cada aluna que se encontra, Pai. Essa que está assistindo a aula agora, aquela que vai assistir essa aula depois, Senhor, obrigada, Pai. Que o Senhor esteja iluminando o caminho de cada uma. O Senhor conhece o coração de cada uma, o Senhor conhece as necessidades de cada uma, o Senhor conhece por que cada uma decidiu vir para essa especialização. Você sabe por que cada uma decidiu estar aqui, Pai, aprendendo mais, se desenvolvendo mais. O Senhor sabe. E que o Senhor esteja capacitando cada uma. Que o Senhor esteja conduzindo cada uma à excelência, Pai, para que elas se tornem psicanalistas melhores, para que elas se tornem mães melhores, para que elas se tornem esposas melhores, para que elas se tornem mulheres profissionais melhores, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e nos iluminando. Porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Porque nós precisamos do Senhor, da Tua condução. Nós precisamos que o Senhor esteja nos guiando, porque existem muitas pessoas que estão sofrendo. Existem muitas pessoas que estão perdidas, que elas não sabem quem elas são. E que o Senhor esteja nos capacitando para que nós possamos ajudar essas pessoas a verdadeiramente se encontrar. Amém? E é isso. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima sexta-feira. Tchau.